Então, gente, já temos bastante gente na sala. Eu dou as boas-vindas a vocês, né? Eu sou a Ariane Canestraro, a professora que vai estar com vocês durante essa hora dessa aula inaugural, para nós falarmos um pouquinho sobre a formação de agente internacional. Então, em nome do Abracomex, né, da Abracomex, eu dou as boas-vindas. Vamos passar esses momentos gostosos aqui, né? Boa tarde a todos. Eu estou vendo que tem bastante gente ali se logando, contando o que é. Então, vamos interagindo, à medida que a gente vai passando os temas ali, a gente vai interagindo. Então, nós temos eu quero só fazer um comentário antes, né? Quem está acompanhando a aula por smartphone não vai ter acesso aos slides, infelizmente, né? E ao chat. Mas a Abracomex tem um canal aberto, né? E a gente pede, então, que passe para um e-mail para vocês solicitarem, podem solicitar os slides, podem solicitar a gravação dessa aula inaugural, podem passar as questões que vocês tiverem, né? Depois a gente vai abrir para questões também, vocês podem passar as questões que vocês tiverem. E pode até ligar também, eu só vou ler o número aqui, porque eu não decorei. O número da Abracomex também é 0800 718 3810. Vou repetir, é 0800 718 3810. O e-mail para vocês é aulainaugural@abracomex.com, perdão, abracomex.org. Vou repetir, o e-mail é aulainaugural@abracomex.org. E tem também o WhatsApp, tá? Que é 27 99 283 1987. Então, repetindo, o WhatsApp é 27 99 283 1987. E vocês também podem obter informações através desses canais, né? Ou do WhatsApp, ou da aula mesmo que a gente está conversando, ou das formações da Abracomex, dos MBAs que a Abracomex possui. Tem bastante curso bacana, a gente pode estar ligando, ou passando o WhatsApp, ou passar um e-mail. Aqui alguém está me perguntando, o Paulo está me perguntando com quem fala na Abracomex sobre a matrícula. Dá uma ligadinha nesse 0800 que o pessoal vai conversar com vocês, né? Tem vários consultores e estão à disposição ali, a Abracomex está comentando com vocês. Então, vamos começar agora a falar um pouquinho, né? Vocês estão conseguindo me acompanhar, eu acho, nos slides. A gente vai falar um pouquinho, então, do que é o curso, o que o curso disponibiliza, né, para a gente. Então, o objetivo desse curso, habilitar os profissionais para exercer a profissão de agente de carga. Quem que é o agente de carga, né? Qual que é essa figura do agente de carga? É aquela pessoa, aquela entidade, aquele profissional, enfim, que é o responsável pelo planejamento e a intermediação de soluções logísticas para os seus clientes, que os seus clientes são normalmente importadores e exportadores, né, para fazer o quê? A movimentação de mercadorias de forma internacional, e também esse curso proporciona orientar os profissionais, né, sobre legislação, que tem bastante, a gente sabe que no Brasil é assim, e fora do Brasil também não é só no Brasil que a gente tem as nossas regras, as nossas exigências, né, principalmente as exigências que a gente tem que cumprir. Sobre cadastros, a gente está falando aí de cadastro que a gente tem que ter nos sistemas, né, da Receita Federal, que a gente tem que ter no Mercante, que é um outro sistema também, tudo dentro do Siscomex. Depois, para quem não souber, ao decorrer do curso, eu já vou dando o significado a essas siglas, né, o que é o sistema Siscomex, o que é algumas coisas assim, a gente vai falar. Também sobre algumas, por exemplo, para carga aérea, a gente tem que ser cadastrado no IATA, né, que é quem regulamenta o transporte aéreo. Então, tudo isso, esse curso pode oferecer a todos nós. A carga horária dele são 360 horas e ele é um curso online. Nós estamos disponibilizando ele online, que é muito melhor, né? A gente pode assistir o curso onde a gente estiver. Então, vamos lá. Um pouquinho da minha apresentação, né? Quem eu sou. Eu sou Ariane Canestraro,
Sou formada em administração, depois também em administração com habilitação em comércio exterior, fiz 2 bacharelados, na verdade, e fiz a minha pós-graduação em São Paulo. Eu sou de Curitiba, moro em Itajaí hoje, sou consultora e passei, assim, eu tive uma oportunidade de, ao longo desses 25 anos de carreira, conhecer bastante do comércio internacional, né? A gente está falando aí no comércio internacional, a gente fala de importação, exportação, de trader, eu também já fui trader, já trabalhei numa trading, já trabalhei em empresas diversas, importadoras e exportadoras. Na parte cambial, também tive a oportunidade de conhecer, porque trabalhei em bancos, o banco desenvolve bastante a parte cambial, a parte documental, e tive a oportunidade também de conhecer bastante de negociação, de a gente conseguir negociar, né? E quando a gente fala negociar, é negociar preço, negociar modo de transporte, negociar bastante na logística internacional através de visitas a clientes e fornecedores fora do Brasil, né? Eu passei, tive a oportunidade aí de conhecer um pouco mais de 20 países, de interagir com empresas em mais de 20 países, e também desenvolvi um departamento de agenciamento de carga para uma empresa que era um despachante de cargas. Então, isso é uma outra dica, e não sei se tem despachantes, eu não estou acompanhando todos ali, né? Se tem alguns despachantes aqui, mas era uma empresa que era uma comissária de despachos e eu desenvolvi a área, então, do agenciamento de carga. Ela virou um agenciador de carga também, ela virou uma empresa de logística internacional, que foi muito bacana. Então, nessas visitas, nessas participações de feiras também, eu tive a oportunidade de conhecer bastante da logística internacional, que é o que o agente de carga, vai focar bastante, né, em transporte de carga de um ponto ao outro, de qualquer parte do mundo para qualquer parte do mundo. Então, hoje eu também sou instrutora, né, dou aulas aí para a FIEP, para a Fiesp, para a FIAC lá do Acre, já fiz um curso de internacionalização de empresas lá no Acre, e aí a gente foi adquirindo algumas experiências. No Instituto Mercosul, também sou instrutora, além do Abracomex. Trabalhei em algumas indústrias, ali vocês podem me acompanhar ali na apresentação, né? Trabalhei em algumas indústrias grandes, multinacionais, como a Renault do Brasil, o grupo Tecumseh, que é o maior fabricante de compressores, né? O segundo maior fabricante de compressores do mundo, fica lá em São Carlos, é uma empresa bem grande também. Algumas empresas como o American Glass, que é a mundialmente conhecida referência em vidro blindado, e também alguns bancos como Citibank, Banco Itaú. Então, espero que eu possa depois, se vocês tiverem algumas dúvidas também, com um pouco da minha experiência, eu possa ajudá-los a tirar essas dúvidas ao final. Então, quem é o agente de carga? Ali me acompanhando no slide, né? É o responsável pelo planejamento e a intermediação de soluções logísticas customizadas para o seu cliente. Por que a gente fala solução logística customizada, né? Porque o agente de carga é aquela figura que ele não pega tudo pronto. Ele não vai pegar assim, o próprio cliente, eu digo normalmente, né? Normalmente ele não vai lá e o cliente diz assim, eu tenho uma carga para embarcar da cidade de Taiwan para a cidade de São Paulo e eu quero que seja via marítima e que você faça essa rota. Normalmente não é assim. Normalmente o cliente está com algum problema, ou seja, ele precisa movimentar uma carga, que não necessariamente o problema aqui encarando como problema, né, de não conseguir, alguma coisa assim, não pelo lado negativo, mas ele está com uma dificuldade, ou ele está com uma necessidade, melhor falando, né, ele está com uma necessidade de fazer uma movimentação dessa carga, e ele poderia contratar um armador, que o armador é o dono do navio, ele pode contratar, mas se ele tiver que fazer algumas movimentações dessa carga, por exemplo, vamos falar na importação, se ele tiver que buscar essa carga lá, nesse exemplo que eu dei em Taiwan, né? Ou vamos dizer que é uma província da China, é Shanghai, é qualquer cidade lá do interior da China, por exemplo, e ele precisa trazer esta carga até um porto, porque na cidade pode não ter um porto, ele está lá no interior, e ele precisa trazer até esse porto, ou ele precisa trazer até o aeroporto. Então, essa figura do agente de carga, ela entra
no circuito para fazer justamente isso, para promover esse carregamento desta carga lá do interior da China, e pode ser qualquer outro país, só estou dando o exemplo da China, né? É apenas um exemplo. Ele vai buscar esta carga lá desse ponto para poder transportá-la até esse porto, até esse aeroporto. E ele não vai fazer só isso, ele vai fazer algumas outras coisas. Por isso que a gente diz que é customizado, que é de acordo com a necessidade do cliente, né? Ele vai também providenciar que essa carga esteja acondicionada de uma forma correta, né? Ele vai fazer também com que definir uma melhor rota para essa carga ser transportada. Por quê? Porque isso vai significar menos custo para o cliente. E com isso ele consegue ganhar aí a fidelização do cliente. Porque o cliente não vai fazer provavelmente uma só cotação, vai fazer várias cotações, né, com outros profissionais. Mas no momento que então nós, como agente de carga, proporcionamos ao nosso cliente algumas dicas, né, algumas melhorias nesse processo, que ele consiga economizar, ou que ele consiga ganhar tempo, então aí sim nós seremos um excelente profissional. E é isso que o nosso curso vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar a ser um profissional com excelência. Então, quais são os serviços, né, que engloba esse agente de carga? O que o agente de carga pode fazer, além da logística, que a gente sabe que a logística, o que é? Movimentar a carga de um ponto a outro, agregando outros serviços, né? Então, o que ele pode fazer, além desse transporte propriamente dito, dessa carga, que é o objeto principal, que é o objetivo principal do agente de carga, né? Transportar de um ponto a outro. E quando a gente fala isso, não necessariamente aqui é preciso, por exemplo, que eu estou aqui no Brasil, então eu não posso movimentar a carga da China para a Europa. Sim, eu posso porque eu vou me associar com outros parceiros que também são agentes de carga fora do Brasil, né, em várias outras localidades, em vários outros países, e esses parceiros que irão me dar condições de eu sim fazer esse serviço ao meu cliente. Eu posso, inclusive, movimentar essa carga da China para a Europa, eu posso fazer uma movimentação da Europa para os Estados Unidos, eu posso fazer a vice-versa, dos Estados Unidos para a Europa. Não necessariamente eu preciso estar aqui no Brasil e fazer a movimentação dessa carga do Brasil para outro ponto ou de outro ponto para o Brasil. Eu consigo fazer esse serviço lá fora. Mas em que condições a gente faz isso? A gente tem algumas condições, né, que tem clientes que têm filiais ou que tem algumas empresas para quem eles podem vender lá fora. Eles podem fabricar na China e um exemplo que é o mais comum, né? Fabricar na China e vender para a Europa diretamente, e nós podemos daqui do Brasil fazer esse trabalho para eles sim, através das nossas parcerias lá fora, com quem nós vamos nos associar. Já vamos falar um pouquinho melhor disso. Então, o que a gente vai fazer? Planejamento e intermediação de soluções logísticas, com foco sempre em redução de custos e eficiência. E a eficiência para importadores, exportadores, ou seja lá qual for a empresa que precisa fazer movimentações de carga. Então, a gente fala com eficiência porque nós estamos falando também de reduções de tempo, a gente está falando em redução de insumos, a gente está falando em vários fatores que possibilitam a eficácia e eficiência do processo. Então, os serviços que engloba, né? O procurement é um deles. O que é um procurement? É nós conseguirmos buscar fora do nosso país, fora do Brasil, por exemplo, fabricantes ou então exportadores para nossas mercadorias, ou que a gente precisa, ou equipamentos, ou mercadorias, ou carga em geral. Então, o procurement é um serviço que a gente busca fornecedores, que a gente busca parceiros que nos forneçam essas mercadorias, esses serviços. O agente de carga consegue fazer isso? Consegue, ele consegue. Não é só uma trading que faz? A trading faz, esse é o objetivo principal dela, né? Buscar negócios. Mas o agente de carga também é um facilitador para que aconteça também ele consiga buscar também fabricantes ou até mesmo depois para venda, né? Ele consiga buscar parcerias lá fora para vender o produto também. Ele também é uma figura que pode fazer isso. A colocação e administração de um pedido de compras. Digamos assim, que uma empresa aqui no Brasil, ela nunca importou.
Então, ela que precisa, não sabe, inclusive não consegue nem falar direito, né, uma língua estrangeira, o inglês principalmente, né? Então, o que o agente de carga pode facilitar para ela? Ele diz assim, tudo bem, eu posso buscar para você outro fornecedor, eu posso, além disso, eu posso colocar o pedido de compra para você, posso administrar esse pedido de compra, posso fazer um follow-up com esse fornecedor, né? O que é o follow-up? É buscar lá no fornecedor as informações, essa carga está pronta, essa carga não está pronta, em que momento que ela vai ficar pronta, como é que ela vai ser acondicionada, e esses detalhes. Fazer o pick-up da mercadoria, que é a coleta dessa mercadoria. Ele vai lá no ponto e faz essa coleta. E a gente está falando também, pode ser da exportação. Na exportação, mandando carga daqui para fora do Brasil, o agente de carga também pode buscar esta carga onde está, né, ou na fábrica ou num armazém do nosso exportador, e ele pode também transportar essa carga para fora do país, né, mandar essa carga para fora do país, mandar para um porto, fazer esse pick-up para mandar para um porto, mandar para um aeroporto, mandar para um local de fronteira, né? Fazer o warehousing dessa carga, que é o armazenamento lá fora. Né? A gente fala também, pode fazer o armazenamento aqui dentro do Brasil também, mas lá fora, que a situação é um pouco mais delicada, né? Porque a gente fala assim, se a empresa é brasileira, é mais fácil de ela encontrar por vias próprias, né? Ela encontrar uma maneira, um armazém para ela armazenar essa carga. Só que estando lá fora, né, precisando importar, vamos dizer assim, se a empresa vai exportar uma mercadoria que precisa de refrigeração, às vezes ela não consegue mandar daqui até o exterior e entregar direto isso num ponto de destino, no local final. Às vezes ela precisa que essa carga seja armazenada em algum ponto para depois ela fazer a distribuição disso, né? É bastante comum. A gente está falando de carne, de frango, de sorvete, de medicamentos, enfim, algumas coisas que são refrigeradas aqui no nosso exemplo que precisam fazer um armazenamento. Ou então vai importar alguma coisa, né? Essa carga tem dois países tem dois locais dentro de um mesmo país que fabrica parte num local, parte em outro, né? De uma máquina, de um equipamento. Então ela precisa coletar isso num ponto, nos dois pontos, né? Manda isso para algum armazém, que aí o agente de carga que pode fazer todo esse trabalho, e desse armazém ela despacha isso para o seu destino final. Então ela consolida esta carga dentro de um container. É o que o agente de carga pode fazer, consolidar esta carga. Então ela pegou de dois pontos, né, e mandou para um armazém que pode ser de um parceiro do agente de carga, mas ele é o responsável por esse armazenamento fora do país ou aqui dentro do Brasil mesmo. E ele vai fazer então o acondicionamento dessa carga dentro do container. A gente chama isso estufagem. Então, perdão para alguns que já conhecem, né? Mas tem pessoas que eu sei que estão começando na área agora, então alguns termos eu vou definir, tá? Estufagem é acondicionar a carga dentro de um container. Ele pode também querer fazer uma importação parcial, que ela não seja total. Ele pode querer fazer uma exportação parcial, que ela não seja total, que eu digo, ela não caiba inteira dentro de um container, sobra espaço dentro do container. Então, ele vai querer fazer, o nosso cliente, né, vai querer consolidar essa carga, ou seja, colocar essa carga junto com outra de outros clientes. E o agente de carga que faz isso, ele vai acondicionar a carga daquele cliente junto com outros clientes, para quê? Porque com isso ele faz com que se economize custo, né, que se economize dinheiro, ele vai cobrar só por aquele pedacinho, aquele pedacinho de espaço que ele ocupou dentro do container. O agente de carga cobra parcial dele, então vai ser mais barato do que se ele trouxesse no container, né, o container todo, e sem ocupar todo o espaço. Ele naturalmente vai fazer o frete internacional, e a gente está falando em todos os modais, terrestre, né, pode ser o ferroviário também, o caminhão, o trem, o marítimo, o aéreo, ele pode usar todas as modalidades. Ele pode providenciar também o seguro internacional dessa carga e também o seguro doméstico, né, através de o que ele vai contratar uma corretora de seguros, uma seguradora, mas ele vai providenciar tudo isso, porque são soluções completas para o cliente. Pode fazer também um gerenciamento de projeto door to door, está lá no ponto K ali do meu slide, né? Estou olhando aqui para ele também. Fazer
um gerenciamento de projeto. O que que é isso? É desmontar uma indústria fora do país e trazer para o Brasil, por exemplo, levar uma indústria daqui para outro local, né? A gente tem alguns exemplos assim, quando a empresa quer transferir, por exemplo, tem entre matrizes, filiais, a empresa quer transferir equipamentos de um lado para outro, ou então mover uma linha de produção. Isso é um projeto, a gente chama carga de projeto. E door to door, por quê? Porque nós pegamos num ponto e trazemos na fábrica ou no armazém do cliente. Isso é fazer um gerenciamento, um planejamento, né? Fazer uma consultoria, porque a gente vai informar, nós como agente de carga, quando eu digo a gente, nós como agente de cargas, nós vamos informar a esse nosso cliente o que é melhor para ele, né? Qual que é a melhor logística para ele fazer? Ele quer movimentar uma linha inteira de produção, o que é melhor? Como que ele vai acondicionar isso? Será que num container desse que a gente vê bastante, né? Um container de 20 pés, um de 40 pés, ou será que ele precisa um outro tipo de acondicionamento, que é num flat rack, que é aqueles outro tipo de container, né? Um open top, que é aqueles que não tem teto, ele é aberto porque o equipamento pode ultrapassar a altura do container. O flat rack é só aquela plataforma, né, para condicionar a carga e amarrá-la e ela não se mover e depois conseguir acondicionar dentro do navio. Então, nós fazemos esse projeto também, nós como agente de carga. Montagem e desmontagem de indústrias, né, a gente pode acompanhar, fazer todo esse trabalho todo de acompanhamento, de montar, desmontar uma indústria, fazer a limpeza dessas máquinas para o cliente, né, através ou de nós mesmos ou de contratação. Se nossa empresa não tem toda essa capacidade, a gente terceiriza isso, mas nós somos os responsáveis pela contratação e pela organização disso tudo, né? Fazer acompanhamento dessas cargas para o cliente. O cliente fica despreocupado, ele sabe que a gente está fazendo acompanhamento, essa carga está vindo da China para o Brasil, não tem, normalmente, via aérea, por exemplo, não tem avião que venha cargueiro direto da China para o Brasil, ou tem poucos, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, porque essa carga provavelmente vai fazer um transbordo de um avião para outro, em algum ponto da Europa, em algum ponto dos Estados Unidos, e no momento que ela fizer esse transbordo, leva um tempo, né, para fazer isso. Então, a gente faz o tracking, que a gente fala, a gente acompanha onde está essa carga e vai informando. Por quê? Porque o nosso cliente precisa saber, precisa informar clientes dele, fornecedor dele, ele precisa informar onde está essa carga, para ele poder se programar também, né? Aí, além disso, tem alguns serviços que também o nosso agente de carga pode fazer para o cliente, que são alguns trabalhos, alguns acessórios, como desembaraço aduaneiro. Mas o agente de carga é despachante? Não, talvez ele não seja ele o despachante, mas ele vai contratar um despachante e a empresa de agenciamento de carga, ou freight forwarder, ele vai ter esse serviço de despacho ou desembaraço aduaneiro com um despachante. Esse é um serviço acessório, digamos. Ele também pode fazer, eu digo assim, a negociação de frete internacional com as companhias marítimas, com as agências aéreas e negociações com outros agentes ou representantes do exterior, né, que é o que talvez para alguns serviços isso é obrigatório, para outros nem tanto, né? Não é obrigatório, mas é preciso, é necessário. Então, ele interage com várias outras entidades para poder fazer isso. Aí nós temos ali o estudo logístico do processo. É mais ou menos como o planejamento, que a gente já tinha falado de cargas, mas a gente está falando do estudo logístico, que é para ver a melhor rota, para ver, por exemplo, o cliente tem um pouco de tempo, então eu posso passar por vários pontos que ele não, né, a carga pode demorar um pouco mais para chegar, porque ele não vai se preocupar com isso, ele tem tempo necessário, suficiente, e isso barateia um pouco, normalmente, via de regra, barateia um pouco. Não, o cliente tem pressa, então eu vou ter que passar por o mínimo de ponto possível, né, de locais possíveis com essa carga, para ela vir o mais direto possível até o seu destino, para que eu possa atendê-lo dentro do tempo que ele precisa. Faz também a reserva de espaço. O que é isso, né? É a gente dizer lá para o armador, eu preciso desse espaço. E isso se faz, não é só por telefone, isso tem uma documentação a ser preenchida, isso tem formalidades a ser preenchidas. Faz essa reserva de espaço também. Faz
entrega, retirada de documentos, né, lá no armador, porque ele tem a documentação de embarque, então ele tem que retirar essa documentação para poder fazer depois o desembaraço aduaneiro, para providenciar vários outros passos até que essa carga seja liberada, né, para o cliente. Ele faz também emissão de documentos. Aí o agente de carga consegue emitir um house BL, né, que é um HBL que a gente fala, que é um documento de transporte. Ele consegue emitir também o documento aéreo de transporte, porque a companhia aérea ela não consegue emitir um documento de transporte, ela não tem habilitação para emitir um documento de transporte, que é obrigatório para fazer um transporte de uma carga, direto para o cliente final. Normalmente ela vai emitir esse documento a um agente de carga, e esse agente de carga vai emitir o AWB, que chama, que é o nome do documento de transporte, certo? E como falamos antes, também pode fazer, que está ali no último, né, prospecção de parcerias internacionais, que seja para venda, para alguma coisa assim, emissão de certificados, precisa às vezes ser feito certificado de origem, certificado de peso, a cargas a granel, por exemplo, né, precisa emitir um certificado de peso, então o agente de carga consegue providenciar isso, seja por ele mesmo, como falamos, ou seja, se ele não for habilitado, né, se precisa de entidades habilitadas para isso, ele organiza isso, ele contrata e fica sob a responsabilidade dele, certo? Nós vamos abrir para as perguntas mais ao final, então eu peço que guardem as perguntas, senão eu não consigo ler e fazer as perguntas ao mesmo tempo, né? Então eu peço assim que deixem as perguntas, ao final a gente vai tentando responder todas, mas peço que vão deixando as perguntas um pouquinho para o final. Guardem aí as perguntinhas, senão eu não consigo, porque eu vou ter que deslocar o meu olhar para cá, onde está a minha telinha aqui do chat, e aí eu não consigo responder todas agora, tá? A gente abre um pouquinho daqui um pouquinho a gente já abre para as questões. Os locais de trabalho, né, que o agente de carga aonde ele pode vir a trabalhar? Pode ser na qualidade de funcionário, de consultor ou de dono da própria empresa. Ele, como empresário, então, ele pode vir a ser. E ele pode trabalhar onde? Nas empresas que são freight forwarder, que são agenciadores de carga. Se ele é um funcionário, ele pode trabalhar numa empresa dessa, ou então ele pode abrir a sua própria empresa de agenciamento de cargas, né? Pode ser ele como agente de carga pode abrir a sua própria empresa de agenciamento de carga. Pode trabalhar onde? Nas empresas que importam, nas empresas que exportam, nos transportadores, em todas as modalidades, aí a gente está falando, né? Empresas de desembaraço aduaneiro, como a gente falou antes, ele tem conhecimento para isso, né? Ele tem conhecimento. Vejam, nesse curso não vai dar um conhecimento de despacho aduaneiro. Ele é um curso que dá uma visão geral, né, de agente de carga. Ele dá condições para ser um agente de carga, mas que pode vir a trabalhar numa empresa de desembaraço aduaneiro, porque dá condições a isso. Nos terminais alfandegados, aeroportuários, né, em portos, em aeroportos, nas corretoras de seguro ou seguradoras também. Mas eu como agente de carga vou conseguir fazer isso? Sim, esse curso dá uma visão que pode vir a trabalhar em outros locais também. Nas trading companies, né? Por quê? Porque a trading vai negociar e a gente vai ter condições de ter toda a experiência em logística internacional, principalmente, que vai ajudar muito uma trading company, né, a fazer isso, vai ter condições de aprender a negociar, vai conseguir trabalhar em empresas de consultorias, né, as empresas que fazem planejamento, que fazem soluções para os clientes, que ensinam os clientes a importar, exportar, enfim, que fazem consultorias de forma geral. Pode também vir a trabalhar numa empresa dessa, né? Ou então fazer uma consultoria. É uma gama bem grande, né? Que a gente pode ter como local de trabalho. O que a gente precisa ter, né? O que a gente precisa saber para ser um agente de carga? Além de nós nos capacitarmos através desse curso, de lermos bastante, de buscarmos conhecimento, porque a gente hoje tem conhecimento em vários canais de comunicação, né? Mas a gente também precisa falar uma língua estrangeira para ser um agente de carga, sem falar uma língua, ao menos o inglês, né? A gente sempre recomenda o inglês ou o espanhol, sem falar a língua. Nós vamos ter condições? A gente até vai, né? Mas nós não vamos conseguir nos comunicar,
Por quê? Porque nós vamos interagir com todas as partes do mundo. Nós vamos interagir com vários países. E para nós interagirmos, de que forma, né? Se nós não sabemos a língua. A gente pode até pedir para um colega, mas não é nem sempre isso vai ser em forma de e-mail, vai ser na forma escrita. Muitas vezes a gente vai precisar conversar, né? O agente de carga precisa fazer parcerias com empresas que também são agentes de carga no exterior, para que ele possa ter condições, né, de contratar empresas no exterior. Ele não está lá pessoalmente. Muitas vezes ele pode estar aqui no Brasil e ele vai precisar fazer parcerias com outros agentes de carga lá fora, e essas parcerias significam em crédito. Por quê? Porque esse agente de carga lá fora vai precisar pagar por um transporte marítimo, e esse transporte marítimo vai chegar aqui no Brasil daqui a 45 dias, daqui a 40 dias, daqui a 30 dias. Então, ele vai precisar pagar o armador antes, né? E ele vai nos dar esse crédito para que nós pagamos ele depois. Então, nós precisamos negociar isso para conseguirmos ter crédito. E a gente consegue negociar falando uma outra língua. Falando o inglês, que é a língua universal, e depois o espanhol, né? Mas preferencialmente o inglês. A gente também precisa saber sobre Incoterms. Esse curso nos vai dar condições de aprender sobre Incoterms. O que são os Incoterms, né? Que são as cláusulas de preço que a gente fala, são os termos internacionais do transporte, são as regras internacionais que vão nos dizer, ou as regras globais, que vai dizer que os direitos, que vai falar sobre os direitos e obrigações daquele que está importando e daquele que está exportando, do comprador e do vendedor. Né? Esse curso vai nos dar condições de falar, de aprender um pouco sobre isso também. Tem que aprender um pouco sobre, ter conhecimento, né, sobre transporte terrestre, todas as possibilidades, tipos de veículos, né, que tipos de caminhão, que carga se leva dentro daquele caminhão, quais são as vias de acesso, quais são as rodovias, precisa ter licenças para movimentar aquela carga do meu cliente, né? É uma carga que tem excesso de peso, excesso de tamanho. A gente vê, né, na rua muitas vezes aquilo que a gente chama de batedor, que é aquele caminhão, aquele carro que vai atrás do caminhão quando ele é muito grande, quando ele tem excesso de carga ou de peso. Então sempre vai aquele caminhão, aquele carrinho junto que a gente chama de batedor, acompanhando, né? Isso significa, nós temos que conhecer isso. A gente tem que saber se, por exemplo, tem algumas rodovias que têm operações praia na época de verão, que não pode trafegar aí caminhões, né? A rodovia ali que vai a Santos, Paranaguá, enfim, que vão para os portos, não podem trafegar em determinados horários. Então, nós vamos ter que conhecer sobre esse transporte terrestre. A gente vai ter que saber se eu tenho que tirar licença sobre isso. Então, são alguns requisitos que nós vamos conhecer nesse curso. Temos que saber sobre o transporte marítimo e aéreo também, né? O que nós precisamos, qual é a documentação que eu preciso para transportar essa carga? É uma carga perigosa? Não é? O que é uma carga, né? Qual que é o conceito de uma carga perigosa para uma companhia aérea? Ah, um celular é considerado uma carga perigosa. Como assim? Sim, ele tem uma bateria. E essa bateria tem lítio, normalmente, né? Do celular pode nem ser lítio, eu não conheço muito dessas propriedades químicas, mas que seja, sempre tem um componente químico numa bateria. Então, é considerado uma carga perigosa? A gente acha que pode não ser, né? Porque não é evidente, não é um álcool, um explosivo, não é nada assim, mas é alguma coisa que é perigoso. Um airbag, por exemplo, né? Para a indústria automotiva, que se importa bastante, ele é considerado uma carga perigosa, porque ele tem pólvora dentro dele. Então, isso é condições de conhecer o transporte aéreo, conhecer as cláusulas do transporte, conhecer as nossas obrigações. O marítimo também, né? A gente tem que saber algumas coisas, por exemplo, as nossas obrigações, o que o agente de carga, até onde vai a obrigação dele, até onde ele tem que exigir do seu cliente algumas documentação, por exemplo, quando o navio está passando por alguma rota, né? Tem algumas épocas que tem muitos furacões na costa leste dos Estados Unidos, principalmente, está passando por alguns canais e tem aqueles temporais fortes, os furacões. O capitão do navio, se ele vê que isso está dando alguma possibilidade de pôr em risco a tripulação, né? Mesmo sendo um navio cargueiro,
Ele tem gente que trabalha com ele, né? O capitão tem gente que trabalha com ele. Então, ele pode lançar essa carga ao mar. Então, essa carga tinha seguro, não tinha seguro? A gente de carga vai ter que conhecer tudo isso e fazer o seu cliente conhecer para definir bem as responsabilidades de cada um nesse processo, nesse embarque. Aí tem que conhecer sobre movimentação de carga, né? Como é que faz para movimentar carga dentro de um porto, como é que faz para ingressar dentro de um porto, dentro de um aeroporto, como é que se movimenta essa carga dentro de uma fronteira, aonde que tem que deixar, né? Aonde que tem que instruir esse caminhoneiro a deixar essa carga na fronteira, dentro de um pátio, fora de um pátio, vai estar num porto seco, não vai estar num porto seco. Isso tudo nós temos que conhecer essa movimentação. Nós vamos, quando a gente fala assim, esses requisitos, é porque o nosso curso vai dar a oportunidade. O nosso curso não vai ensinar a falar inglês, mas ele vai nos vai dar condições de ver alguma dessas coisas sobre as quais eu estou comentando agora. A gente tem que conhecer também ali o funcionamento de terminais portuários e retroportuários, né? Como é que funciona, o horário de funcionamento, quais são as exigências para movimentar carga lá dentro, posso deixar carga lá dentro, não posso deixar, como é que é tudo isso. A estufagem de container, sim, eu tenho que saber. Ah, mas não sou eu que vou fazer, eu vou contratar alguém para fazer para mim, mas eu vou ter que saber, né, como é que faz uma apiação de carga, né? A apiação de carga é fazer com que ele fique fixo, essa carga fica fixa dentro do container para não se movimentar de um lado ao outro. Eu tenho que conhecer como é que a gente faz isso, né? Para instruir, ao menos, para ter noções de instruir alguém que vá fazer isso, para fazer essa apiação de carga, que a gente chama, essa colocação dessa carga dentro do container. Eu também tenho que saber sobre fumigação hoje, né, que não está escrito ali no slide, mas é uma lei que existe, uma lei que existe, que eu tenho que colocar lá um produto, né, que é o brometo, para poder matar todas as larvas, né, todos os bichinhos lá, os próprios insetos que existem, para que não contamine as florestas de outros países. A gente está falando isso não só no Brasil, isso é uma lei internacional que precisam que todas as cargas que têm madeira, perdão, né? Essa lei da fumigação para a carga que existe em madeira, ela tem que ser fumigada, então eu vou ter que conhecer sobre isso. Eu vou ter que conhecer a infraestrutura nacional e internacional, né? Por exemplo, eu vou ter uma carga que é muito grande e de repente não comporta naquele terminal aéreo, porque o terminal não comporta, né? Ele é pequeno, eu não tenho como, então eu tenho que conhecer um pouquinho dessa infraestrutura. Desculpa, gente, parece que eu me desconectei um pouquinho. Se aconteceu isso, eu peço desculpa. Às vezes a internet da gente não é tão boa, né? E ela acaba se desconectando. Eu peço desculpa se isso aconteceu a vocês, se me desconectei, tá? Às vezes acontece, né? De a gente perder a conexão. Então, peço de novo desculpas. Eu estou fora da Abracomex, né? Estou no escritório, então eu peço de novo desculpas pela falha. E vamos continuar. Então, a gente precisa saber da legislação de transporte portuária, aduaneira. Mesmo não sendo um despachante, eu preciso conhecer da legislação aduaneira, sim. Aí, responsabilidades no transporte por faltas e avarias. O que é isso, né? Aí, de repente, a minha carga chegou num ponto e ela está pesando menos do que o documento dizia que pesava. Ou então eu tive um problema que a carga molhou, né? Estava dentro do navio e a carga molhou. Isso é uma avaria que acontece. Aquele produto não poderia ser molhado e ela acabou molhando. É uma coisa que acontece bastante, né? Eu mandei a carga aérea e ela acabou sendo empilhada e amassou minhas cargas e se romperam. Ela rasgou e aí teve falta porque tinha itens pequenos dentro dessa caixa, acabou faltando e isso deu diferença de peso, inclusive. Então, eu tenho que conhecer um pouquinho como que é essa responsabilidade sobre faltas e avarias dentro do processo do embarque, né? Tem que conhecer um pouquinho sobre incentivos fiscais para ajudar meu cliente, né? Lembrem-se, nós temos que trabalhar com eficiência para sermos eficácia, para sermos diferentes dos demais. Então, quanto mais eu conhecer, mais eu vou dar condições para fidelizar com o meu cliente e ser um profissional de sucesso.
Então, a gente fala aí de incentivos fiscais que o governo dá para importar, para exportar, né? Tratamentos tributários, os impostos, né? As taxas que precisa. Sobre classificação fiscal de mercadorias. O que é a classificação fiscal de mercadorias? É, um, é uma nomenclatura que faz parte da TEC, a Tarifa Externa Comum, dentro do Mercosul, a nomenclatura comum do Mercosul, onde a gente vai enquadrar o nosso produto e dentro desse enquadramento, que ele vai nos dar condições de dizer que imposto de importação é atribuído a ele. Tá? Então, classificação fiscal nos diz que imposto de importação vai ser atribuído a esse produto e ele também nos dará condições depois de dizer sobre os demais impostos. O IPI, por exemplo, daí vem tudo daí, o PIS, COFINS, etc., que são os impostos que incorrem na importação. Então, nós temos que conhecer um pouquinho também sobre classificação fiscal de mercadorias, sobre as regras do comércio internacional, né? Nós temos países onde algumas cargas não são aceitas, a gente tem as diferenças culturais também, que por conta disso, nós temos aí algumas regrinhas, né? Temos alguns momentos, por exemplo, teve uma época que eu exportava vidro blindado, né? Que eu falei para vocês que trabalhava na American Glass, e tem momentos que tem guerras em alguns países. E aí a gente não consegue, não tem mais avião que desça naquele país, por exemplo, porque é embargo, né? Então nós temos que conhecer um pouquinho dessas regras, por quê? Porque eu não vou poder, a minha logística não vai poder ser feita por aquele país, ela vai ter que passar, né? Eu tenho que achar uma forma de fazer chegar no país, ou via fronteira, via terrestre, né? Leva de avião até um ponto, leva de navio até um ponto e depois faz transitar de outra forma, mas são regras dos países, né? Eles nos colocam regras para poder entrar ou não. Tem países que exigem certificado de origem, tem países que exigem alguma documentação, por exemplo, para exportar para o Paraguai, eu tenho que consularizar a minha fatura, né? A minha fatura comercial, eu preciso ir lá no consulado consularizar. Então, isso são regras do comércio internacional que eu tenho que obedecer, né, para poder ter sucesso, para eu poder fazer minha carga chegar do outro lado com sucesso. Conceitos gerais de comércio exterior, a gente precisa saber também, que faz parte de tudo isso, né? A gente saber essas regrinhas, essas exigências, né? Vamos chamar assim. E tem que saber também sobre o Scope Serve, né? Que é um sistema que obriga a gente a registrar os serviços que foram contratados fora do país. Então, eu vou ter que saber também, como agente de carga, não só para registrar os meus serviços, como também para poder oferecer esse serviço se o meu cliente assim o desejar, certo? Então, eu escrevi ali, né? Uma empresa não pode oferecer aquilo que não tem condições de fazer. Então, por isso, a gente precisa o quê? Se capacitar cada vez mais como profissionais para sermos qualificados, experientes. A experiência não nasce só de estudo, né? Nasce com a prática também, mas ela precisa do estudo, porque senão a gente não consegue fazer a prática. E a gente precisa entender, ser capaz de atender a necessidade dos nossos clientes, entender para poder atender. E a gente só consegue isso sendo um profissional que se instrui, sendo um profissional que faz cursos, que busca se aperfeiçoar cada vez mais para poder atender com eficácia, com excelência ao nosso cliente. E ali eu digo assim, a confiança do cliente no seu agente de carga é um fator primordial para o sucesso de uma empresa de logística. Então, para conseguirmos adquirir essa confiança, né, conquistar essa confiança do nosso cliente, é através da capacitação, nós mostrarmos que somos capazes. As oportunidades de negócios globais, né, aonde que mais que a gente pode atuar? Falamos ali dos locais de trabalho, mas aonde mais que a gente pode atuar? E empresas do exterior, sim, tem empresas no exterior que contratam brasileiros para poder atuar lá fora, né, para poder... Hong Kong assim, um local que contrata bastante brasileiro, porque ele faz muita movimentação com o Brasil, precisa de gente que fala português, né? A gente tem exemplos aí do Canadá, tem vários países, na Europa também se contrata. Quanto mais capacitado a gente for, mais habilidade a gente tiver, mais probabilidade a gente terá de trabalhar num desses locais, né? A gente também pode ser contratado num agente de carga no exterior, é possível, sim, se a gente tem conhecimento, um agente de carga global, né? Ele trabalha com vários países, então a gente pode ser contratado em um desses países para poder trabalhar para ele.
Em portos e aeroportos estrangeiros também é possível. Um pouco mais difícil, talvez, mas há possibilidade. Em transportadoras estrangeiras, né? Transportadoras terrestres, transportadoras aéreas, como consultoria fora do país também, como vistorias de carga, empresas que fazem vistoria de carga. A gente precisa de, por exemplo, de vistoria, às vezes técnica, de qualidade, mas às vezes vistoria de agente de carga mesmo, que vai lá, verifica se a carga foi acondicionada corretamente dentro do container, verifica se essa carga está com toda a documentação exigida para ser embarcada. Isso a gente pode fazer também. Isso são as vistorias que são feitas de carga no exterior. E em seguradoras, lá fora também, né? Isso é a possibilidade. As comissárias de avarias. Comissárias de avarias são empresas que são contratadas pelas seguradoras normalmente e que vão lá e verificam que avaria teve naquela carga. Dá condições, então, para o cliente saber o que aconteceu, para a própria seguradora saber o que aconteceu com aquela carga. Bom, gente, é isso que nós gostaríamos de passar para vocês, né? Tem ali, vocês podem nos curtir no Facebook, no endereço ali, né? Para quem não está enxergando, é www.fdefacabdebola.com/abracomexadm, tudo junto. Repetindo, www.fdefacabdebola.com/abracomexadm, tudo junto. E aí você pode receber as nossas dicas, as nossas promoções, as nossas notícias, né? Que é tão legal receber as notícias sobre comércio exterior, logística. E agora, nós temos também os nossos contatos, né? Que a gente já comentou. Então, para esse curso, aula inaugural, @bracomex.org, que vocês podem estar requisitando os slides, podem estar requisitando a gravação, podem tirar dúvidas, podem fazer, né? Ter as questões de vocês resolvidas, pode perguntar sobre o curso, pode perguntar sobre outros cursos também. A gente tem ali o telefone, né? Repetindo, 0800 718 3810. Temos também o WhatsApp, que eu vou repetir, é 27 99 283 1987. E agora nós vamos abrir para perguntas. Então, lembrando, para quem não estava no começo, gente, quem está acessando de um smartphone não vai conseguir ter acesso, né? Não teve acesso aos nossos slides e também não teve acesso, agora não tem acesso ao chat. Então, a gente também reforça que vocês podem entrar em contato ali, né, através dos nossos canais, que repetimos agora, que estão solicitando as gravações de evento e tal, que é o aula inaugural, @abracomex.org, ou então nesses telefones, no telefone que eu acabei de falar, no próprio Facebook, né, que pode entrar em contato, ou pode falar pelo WhatsApp também. Então vamos lá, gente. Estou aberta aqui às perguntas de vocês. Vou ficar lendo aqui o que vocês me colocarem, né? E se eu puder responder a todas, se eu não puder, depois eu peço que mande um e-mail ali para o Abracomex, que a gente responde. Então, por favor, eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Podem me colocar que eu vou tentar responder a todas. Espero que vocês tenham gostado, né, do que a gente pode, das dicas assim que a gente pode oferecer nesse curso e que a gente possa interagir mais um pouquinho nesses. Faltam o quê? Faltam 12 minutinhos aí para terminar. A Mara está nos dizendo que tem interesse no curso. Que bom, Mara. Seja muito bem-vinda, né? Tem mais alguém que tenha? Vamos ver se eu consigo achar algumas perguntas. Mais alguém que tem alguma pergunta? Será que eu não estou enxergando alguma coisa? Acho que sim. Eu vi a última da Mara aqui. O Valmir, obrigada. Obrigada pelos seus parabéns. Valmir, obrigada. É muito gostoso. O Valmir também, é o Valmir que está me perguntando como é que faz para participar de feiras internacionais. Gente, se você coloca lá nos sites da Receita ou no site se coloca lá como www.receita.fazenda.gov.br, a gente tem a parte de comércio exterior, normalmente tem os catálogos de feira, né?
Ou então vocês podem pedir para a Abracomex também, a gente disponibiliza as feiras que tem internacionais, as agendas de feiras. Colocando no Google também a gente tem onde tem as feiras. E como é que a gente faz para participar? Tem algumas missões que nos levam para participar, né, das feiras, ou a gente vai sozinho também, mas a gente pode dar algumas outras dicas também de como fazer isso. Eu só não entendi se você gostaria de participar sendo expositor ou sendo apenas um visitante. Então, se conseguir me passar. Aí tem mais alguém que tem só o número de um telefone que diz assim, eu questionei sobre a questão de se tratar de um trabalho autônomo ou pode ser feito como pessoa jurídica, como trabalho de MC. Sim, normalmente precisa ser feito como pessoa jurídica, autônomo é só se alguma empresa de agenciamento de carga lhe contratar como autônomo, mas se for abrir uma empresa, precisa ser uma empresa com jurídica, porque vai dar nota fiscal, vai fazer tudo isso, né? E como autônomo, a menos que seja contratado por uma dessas empresas. É muito difícil trabalhar como autônomo porque você tem que fazer parcerias no exterior. Então, para conseguir fazer essas parcerias no exterior, como autônomo, não é muito fácil. Não é impossível, gente. Pode ser assim, eu como consultora, normalmente como autônoma, digamos assim, né, sem trabalhar em nenhum agenciador de carga, eu faço agenciamento de carga para algumas empresas. Mas não é muito comum eles nos buscarem, né? Porque a gente precisa. Por que eu faço, né? Porque eu tenho já as minhas parcerias no exterior. Eu já adquiri isso. É um pouco mais difícil. É possível, mas é um pouco mais difícil. Agora, acho que a conexão está ok, né? Tem alguém me falando da conexão que caiu, mas deve ter sido de depois. Teria a mesma burocracia de uma empresa radar? Eu não entendi muito bem, não sei se você quer dizer que a gente tem que ter o radar, um agente de carga precisa estar cadastrado no radar da Receita Federal. Não, ele não precisa ter o radar para importar e exportar, digamos assim, né? Ele tem outros cadastros que precisam ser feitos, mas não é o radar em si, né? Fiscal, não entendi muito bem, é a burocracia, a mesma burocracia fiscal que você fala. É, em termos. Pode me explicar um pouquinho melhor o que você quis dizer? Teria a mesma burocracia de uma empresa radar. Eu não sei muito bem o que quis falar. Mas voltando lá na pergunta de como a gente pode participar de feiras, né, como visitante. Então, a primeira coisa que a gente faz é buscar a feira que a gente precisa participar. Depois a gente entra no site dessa feira, faz um programa, um projeto, um plano do que a gente precisa visitar, do que a gente gostaria de visitar, porque eles têm sempre um plano dentro desses sites, né? De onde vão estar os estandes, o que vai estar lá para ser visitado, né? A gente faz esse planejamento de onde quer passar e depois a gente faz o planejamento de onde ficar, em qual hotel ficar, como faz para comprar passagem aérea e como se locomover dentro do país, né? Que a gente vai fazer. Amara, a burocracia fiscal. Amara, tem uma dúvida aqui. Estou iniciando um projeto para montagem de um escritório para prestação de agenciamento de carga. No caso, ter algum cadastro? Sim, Mara, você precisa, primeiro de tudo, ter o teu contrato social com o objeto social da tua empresa como agenciamento de carga, tá? Esse é o primeiro registro que você precisa, ter o cadastro. Depois, se você for fazer algumas outras movimentações de carga, por exemplo, o marítimo, você precisa ter cadastro na Marinha Mercante, no Ciscarga, daí no próprio Siscomex, né? Você vai ter que ter alguns cadastros assim, que a gente vai explicar depois no curso como fazer. Mas precisa, se você for transportar a carga aérea, você precisa ter IATA, tem que fazer o curso de carga perigosa, aí para ter o cadastro no IATA, né? Precisa. Deixa eu ver. Isso, a Bracomex está colocando ali, né, para deixar o telefone com o DDD que a gente entra em contato para dar mais detalhes depois, também até talvez sobre o curso de despacho aduaneiro, né, a Bracomex também disponibiliza esse curso de despachante aduaneiro, então você pode ter mais detalhes aí. A gente me dá umas dicas para ver se eu estou respondendo as perguntas de acordo com o que vocês gostariam, né, eu misturei um pouco das perguntas.
Obrigada a alguém que me disse o WR2905, né? Sempre é bom termos informações sobre o curso. Que bom, se identifiquem para saber o nome de vocês. Sim, eu tenho 25 anos de experiência. A gente nunca sabe tudo, né? Nunca temos como saber tudo. Temos apenas a experiência que nos ajudam a gente passar para os demais. Isso pela possibilidade que eu tive de conhecer como trabalhar em banco, como trabalhar na indústria, como trabalhar em agente de carga. Eu só não trabalhei numa comissária de despacho puramente como despachante. Eu não sou despachante, né, aduaneiro, mas eu tenho conhecimento de como se trabalha num despachante aduaneiro. Só não fui o despachante em si, mas o restante acho que eu passei por quase todas as áreas do comércio internacional. Eu brinco que o comércio internacional, para mim, o comércio exterior está na veia, né, porque eu gosto bastante, bastante mesmo. E é muito bom a gente gostar do que faz, né? Quando a gente gosta do que faz, a gente acaba tendo prazer, então fica tudo mais fácil, fica tudo muito mais fácil. O Antônio Carlos, muito bom também, que bom, obrigada, tá, gente? Eu peço ajuda da Pracomex, que a Mara está tentando, dizendo que está tentando entrar em contato via telefone no 0800, mas não está completando a ligação. Peço para a Pracomex nos ajudar. Eu agradeço mais uma vez a todos, né? Vamos lá, tem mais um tempinho para fazer perguntas, temos mais 5 minutos e eu também não me incomodo se passar um pouquinho do tempo, né? Se vocês precisarem perguntar mais alguma coisa, se tiverem mais alguma curiosidade, podem perguntar. Então, voltando um pouquinho, enquanto vem algumas perguntas, né? Sim, nós temos alguns cadastros a fazer, como agenciadores de carga, mas é uma função que nos dá bastante condições, condições amplas de conhecer muita coisa. Isso, o recado para a Mara, né, para chamar no WhatsApp, 27 99283 1987. Se mais alguém precisa também chamar, de tirar alguma dúvida, alguma questão sobre o curso, ou alguma outra questão que precise relacionada ao comércio exterior, pode entrar em contato. O pessoal tá lá disponível para atender as dúvidas de vocês, não só agora, né, depois também. Que bom, Mara. A Mara está me dizendo muito obrigada. No meu caso, deu um bom norte para os objetivos que estamos traçando. Que bom, que bom. Então, eu diria assim, para abrir um escritório de agenciamento de carga, né? Primeiro, busca o contrato social ter objeto social da empresa. Depois, tem que se cadastrar nos sistemas, que são o Siscomex. Depois, tem alguns outros sistemas, né? O Siscarga, tem Maria Mercante, né? Tem alguns outros cadastros, e aí buscar as parcerias no exterior, que vai precisar buscar as parcerias para conseguir movimentar essas cargas, porque nós aqui no Brasil não estamos lá fora, a gente precisa de apoio, né, para poder fazer isso. E aí buscar contatos com empresas aéreas, as empresas marítimas, o máximo de contato possível que possa fazer com essas empresas, né, para poder fazer as parcerias. Aí é negociação pura, né? A gente depois tem que comprar serviços. O agente de carga compra espaço no navio, o agente de carga compra espaço no avião. Então, vai contratar uma transportadora terrestre que tenha a habilitação para fazer, né, que é o que a gente chama de permisso, que é habilitação para transitar em território estrangeiro, né? Mesmo sendo nacional, ela pode ter essa habilitação, sendo brasileira, que eu digo, né? Então, buscar o máximo de contato. O Jonatas, o mercado de trabalho é só nos portos? Não, Jonatas, não é. Eu peço a você, se você não teve acesso aos slides, Jonatas, que você, por favor, mande um e-mail para aulainaugural@bracomex.org, que a gente vai te passar daí os slides, é onde a gente diz o mercado de trabalho é bastante grande, pode ser feito no escritórios de agente de carga, em comissárias de despacho, em aeroportos, em várias outras situações, em consultorias, né, que você pode trabalhar nas empresas de importação, nas empresas de exportação, não precisa ser só em portos, não. Porto é apenas um local que pode trabalhar, tem toda uma gama de outros trabalhos. O Valmir está nos dizendo obrigada, Ariane Abracomex, sucesso, entre em contato em breve para informações sobre o despachante, que bom, Valmir, tudo de bom, tá? Sucesso para você também, a gente agradece bastante.
Será que tem mais alguém? Nós temos um minutinho aí, mas eu disse eu não me incomodo de passar um pouco. Se mais alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser. Depois também, gente, no nosso canal, nos nossos canais, né? Mas também na aula inaugural, ali vocês podem dar qualquer dicas sobre o curso também. Por favor, temos esse canal aberto justamente para isso, para dicas, comentários, para tirar as questões, né? E nós esperamos vê-los no nosso curso, que vai ser muito gostoso. É um curso muito agradável. Eu falo assim porque eu gosto, né? Mas é de verdade, é um curso que dá condições grandes, porque a gente vai aprender sobre várias outras coisas que podem ser aplicadas também em outras áreas, né? Nós falamos de Incoterms, a gente falou de classificação fiscal, a gente falou de logística, isso tudo dá-nos condições de aplicar em outras áreas também, né? Não só propriamente dito, se alguém não quiser abrir um escritório de agenciamento de carga ou não quiser trabalhar num escritório de agente de carga, este curso nos dá habilidade também para trabalharmos nos dá conhecimento para trabalharmos em outras áreas também, né? Mais alguém? Acho que não, né? A gente não está entrando ninguém mais, aparentemente ninguém mais tem perguntas. Foi uma participação bem boa, de bastante gente. E nós agradecemos, não deu para ler o nome de todos, né? Eu peço perdão até porque nós começamos a aula e não deu tempo de ler o nome de todos, mas eu agradeço mais uma vez a participação de todos em nome da Abracomex, né? Nos colocamos mais uma vez à disposição através dos nossos canais, do WhatsApp, a aula inaugural, né? @abracomex.org. E esperamos vê-los em breve nos nossos cursos, tá bom? Então, de novo, a gente repete, tá? Eu vou ler aqui, eu não decorei o número ainda de todos, né, da Abracomex, mas é 0800 718 3810, WhatsApp 27 99283 1987. E aí, os nossos e-mails também, né? Que a gente pode entrar no atendimento@abracomex.org, no aula inaugural abracomex.org também, que a gente pode fazer isso. E pode nos curtir no Facebook também para a gente mandar as notícias. Bom, foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que possamos nos encontrar em algum momento novamente. E desejo um imenso sucesso a todos na vida profissional e também na vida pessoal, tá certo? Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Um abraço.